Deixa como tá, pelo amor de Deus. Mas assim, essa parte da comunicação tem me chamado muita atenção, essa nova geração que está chegando, porque a galera não sabe conversar, tá? A galera não sabe conversar e a galera Verdade. precisa entrar no trabalho e a turma está entrando para trabalhar, as empresas precisam contratar, é uma renovação natural, as empresas também vão surgindo, novas empresas, e não tem como você falar que não vai contratar a galera que é da geração Z, a galera que nasceu de 95 para cá. Não tem como você falar que não vai contratar. Porém, está tendo um desafio muito grande, não digo só para o RH, mas para os gestores, os donos de pequenas e médias empresas, principalmente, fazer essa comunicação, fazer com que esse jovem se sinta bem dentro da empresa e que ele corresponda à necessidade da empresa, porque a empresa tem necessidade e a galerinha tem o desejo. Então tem que fazer esse match, tem que fazer esse negócio acontecer. Antigamente, na nossa época, eu escondo um pouquinho a idade, mas eu já tenho 42. Na nossa época, o patrão falou, você vai e faz. Você nem pergunta por quê. Chegou agora essa nova geração que você precisa deixar esse porquê junto. Porque se você não coloca junto esse porquê, que é o propósito, não faz muito sentido. Eles querem o trabalho, mas também é bom que você explique um pouco, porque senão você não vai ter ali como fazer essa retenção, fazer esse trabalho de acolhimento, né? Mas antigamente não precisava, agora precisa. Tem que ter acolhimento, tem que ter uma linha de mentoria, de aprendizado. Mas eu vou transformar a empresa na escola. Não é bem isso, mas você tem que ter uma atenção especial. É um grande desafio, né? Porque É um baita desafio. quando você passa uma mensagem do que tem que ser feito, a mensagem que você tá passando, ele tem que compreender exatamente qual é a mensagem. Sim. Né? Então, você tem todo um trabalho de explicar a mensagem para que a mensagem realmente seja compreendida, para que ele execute o que tem que ser executado, né? Aí depois vem o porquê em cima disso, né? Exato. Eu estava vendo algumas... a gente segue sempre alguns CEOs, né? Para ter como exemplo também. E eu vi bastante relatos de que muitos estavam demitindo a geração Z. Sim. Por esses desafios. Sim. Né? Porque os relatos são de que eles têm o ego muito inflado, né? Eles querem ganhar como um CEO e não querem trabalhar praticamente nada. Né? Eu vi um caso de uma pessoa de que ela foi contratada e em menos de uma hora ela pediu demissão. Nossa. Porque ela achou que a maneira que o chefe dela estava olhando era muito intimidadora. Pediu demissão. Achei que era outro caso, eu vi que a moça não conseguia ficar sem celular, sem mexer no WhatsApp. Tem esse também. Horas depois também pediu demissão. Ela não consegue ficar sem o celular. Não, eu imagino por quê. Porque tudo que essa geração vai fazer, consulta no celular. Tá no celular. Tá no celular, né? E eu acho que a gente já chegou até a conversar sobre isso. Né? Tem o rapazinho que ele até se submete a trabalhar numa oficina mecânica, mas ele quer trabalhar home office. É que assim, é que a gente tem alguns recortes, né? Se a gente for pegar culturalmente, se a gente for pegar alguns recortes até por países, a gente vai ter realidades diferentes. No fundo, essa galera chegou junto com a tecnologia. Na verdade, a tecnologia chegou antes e eles chegaram e já encontraram esse mundo renovado, transformado. Só que nós que acompanhamos a evolução da tecnologia, a gente tem um olhar diferente para isso. E aí nós temos também uma interferência das outras gerações, que vem lá desde da geração X, depois veio a Milênio, que era a geração que estava querendo construir as coisas. Quero construir. Essa nossa galera agora não quer construir nada, porque eles olham para o lado, olham para o outro e falam assim, tá todo mundo tentando construir até hoje, não construiu nada, estão ralando para caramba, estão estressados, tudo cheio de burnout. Então, essa galera olha para o lado e fala, eu quero qualidade de vida. Então, mas vamos discutir esse negócio de qualidade de vida. Sim, tem que discutir, tem que conversar, para entender o que eles pensam como qualidade de vida, porque provavelmente os diretores e nós pensamos diferente deles. Só que não tem como você deixar essa galera aí. Não tem como. Eles precisam ocupar esse espaço
de trabalho e vai ter que se adequar. Eu li que a geração milênio, que é a geração X, essa geração de 80 para cá, até 95, também quando começou a conquistar os primeiros trabalhos, eles não foram tão aceitos assim. Eles chegaram como, os rebeldes não estão querendo as mesmas coisas que nós queremos. Então, tiveram que se adequar. E hoje, mais do que nunca, as empresas vão ter que conversar muito com essa geração que está chegando para se adequar. Porque eles são bons no TikTok, eles são bons na internet. E não tem como você falar assim, olha, você não sabe usar um computador. Ele vira para você e fala assim, você não sabe fazer uma edição no celular? Você não sabe fazer um post lá no TikTok? Então, tem que haver essa integração. Até um dos meus treinamentos, a gente bate muito nessa tecla que o dono, o patrão, o CEO, o diretor, ele precisa ter esse olhar que é da empatia mesmo. Ele pode não concordar e realmente eu tiro o chapéu. É difícil, não é fácil, mas fazer gestão de pessoas já não é fácil. E quando a gente pensa que essa galera está consumindo tudo conteúdo superficial, não está exercendo ali a parte do cérebro para interpretar texto, essas coisas, na hora que você manda um comando lá, não vai entender mesmo, que é o que você falou. E aí? Aí você tem que... Você vai descartar? Você não vai apoiar, não vai acolher? E outra... Vamos falar aqui, nós estamos nessa faixa etária. Quem é que foi que ensinou esses meninos aí? Quem que preparou eles para eles chegarem no mercado de trabalho assim? Foi a nossa geração. Nossa geração. É verdade. Eles querem flexibilidade. Aí você fala, pô, mas como assim? A empresa funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. Eu tenho sugerido para o pessoal encontrar formas de... Todo mundo precisa de um dentista, precisa de um médico, de um retorno. Vai equilibrando isso, vai fazendo aí a gestão dessa flexibilidade. Chegou um dia um minuto mais atrasado, sei lá, alguma coisa. Vai organizando isso e vai trazendo como uma gratificação, como um reconhecimento. Estou vendo que você está esforçado. Porque você vai conduzindo até que ele chegue à maturidade. Porque, segundo a neurociência, o nosso cérebro mesmo vai estar formado... o cérebro dessa galera com 28 anos. A parte da neuroplasticidade do cérebro. Então, não tem como. O comportamento dele vai oscilar, ele vai se adequar. A participação da família é importante. Eu falo porque eu estou com a Lívia ali, minha filha, tem 19 anos. Ela está numa empresa grande, renomada, e a empresa tem lá a universidade para ensinar todas as partes da empresa, como funciona a cultura, para que ela possa se sentir bem. Então, isso é muito, muito interessante. Então, as empresas estão fazendo isso. Tem agora também até já o departamento da felicidade, a Heineken. Não fala Heineken aqui não, cara. Não pode, né? Não tô Pra brincar. Ó, a última vez que a gente falou da Heineken aqui... deu problema. Teve que tirar vídeo. Ó, se eu não me engano, acho que o Google também, e também Não tô brincando, pode usar como exemplo. Então, eles têm... E eu estranhei também, porque quando eu soube, eu falei, poxa, uma empresa... Departamento da da Felicidade. felicidade, que é para pensar essa cultura que acolhe, que abraça, principalmente a geração Z, essa galera que está chegando, porque essa galera vai ter que ser formada, ela vai se tornar depois líder, ela vai se tornar gerente, e é assim que funciona. Então, tem que ter um carinho. Não digo que a gente vai passar a mão na cabeça deles para dizer que eles não precisam se esforçar. Precisam se esforçar, sim. Mas não é sempre que você vai encontrar um menino ou uma menina de 18, 20 e poucos anos que entra no mercado de trabalho, que tem ali, às vezes, um apoio correto dos pais, geralmente está lutando sozinho, geralmente não recebeu os valores. Então, assim, vai ser um pouco mais dificultoso. Agora, tem que abraçar. Sim. E aí você, como gestor, eu já deixo esse recado para a galera que tem empresa, tem que ir dosando. Em algum momento você vai decidir, você fala, não, realmente não dá mais para dar oportunidade. Tem um caso de uma empresa que eu estou dando treinamento, que o gestor foi acompanhando e a funcionária falhava pra caramba, tem 20 anos. E ele foi dando oportunidade até a hora que não deu mesmo. Eu já tinha muito atestado, uma pessoa trabalhava bem e a gente sabia do histórico dela bem complicado, histórico de família. Então, assim, você vê que interfere.
Então, por isso que eu não gosto de ficar preso muito nos recortes, porque se a gente pegar os recortes, é bem complicado, você vai ficar desanimado. E essa galera não está chegando como chegou a gente da geração milênio. Vamos mudar o mundo. Eles não querem mudar o mundo. Eles falam assim, vocês estão aí, vocês não mudaram. Sabe? É um pouco dessa compreensão, né? Como que eu vou mudar o mundo se estão falando que tá cheio de guerra, economia, o negócio tá tudo apocalíptico e, tipo assim, eu nem sei como é que... Então, eles não estão pensando muito no futuro. Então, ajudar também a trazer um pouco de consciência para eles é o diferencial. As empresas que estão focadas em valorização do funcionário, incluindo a geração Z, com uma cultura organizacional forte, são aquelas empresas que vão prevalecer aí, que vão suportar. Se a gente pegar a CIMED, o João da CIMED fala muito sobre isso. Se tem uma cultura boa, você não tolera algumas coisas e você gasta tempo ali com o seu departamento de pessoas. Algumas empresas nem falam mais o RH, alguns adaptam, falam pessoas, departamento de gente. É justamente para você saber para onde está indo o seu time. E saber que está chegando uma galera que é rápida nisso aqui, no digital, faz acontecer, só que ela precisa ser orientada, precisa ser mentorada, precisa de ter... Por isso que eu aconselho as empresas a criar trilha de desenvolvimento. Tem que criar trilha de desenvolvimento. Tem uma empresa aqui, o chefe, geralmente, o líder, sabe um pouco mais. Traz esse chefe, esse líder, para ele acessar esses conceitos novos e ele adapta um treinamento e ele começa a fazer um acompanhamento. Geralmente, ele tem a idade próxima ali dos meninos e vai dar bom. Isso aí é uma dica que eu dou para a galera. É uma transição natural, né? Geracional. E, querendo ou não, embora a gente brinque e fique zoando falando da geração Z, é algo com que as empresas, os gestores vão ter que lidar, porque assim, como você estava dizendo até agora, é a força de trabalho que está chegando aí, né? 30% do mercado de trabalho. E eu sempre fico preocupado com isso, se a gente olhando para o Brasil, para alguns outros países também, que a gente sempre fala sobre essa questão de reposição da população, né? Sempre aparece na mídia aí notícias falando disso. E as pessoas não se dão conta da gravidade disso para o nosso país e para outros países também. Por quê? Por várias razões, né? Uma que é a força de trabalho que vai entrar e as empresas precisam de funcionários. Muita gente fala, não consigo funcionário bom para trabalhar aqui comigo. O pessoal da geração atual só dá problema, não consigo alguém ali que vai trabalhar legal e tal. Fora isso, tem a questão previdenciária também, né? E no Brasil é um outro pepino, né? Que para quem não está acompanhando e não sabe, você vai falar assim, tivemos a reforma da Previdência recentemente, tá tudo certo agora. Não tá não. Porque, para quem não sabe, a Previdência é uma pirâmide. Quem está recebendo agora lá a pensão, a aposentadoria, está sendo bancado por os que estão na ativa, quem está trabalhando. E se tem menos gente trabalhando, entrando no mercado de trabalho, vai quebrar. Não vai fechar a conta. A pirâmide está invertendo, né? Tá ficando difícil a situação, né? Vários países está acontecendo isso, entre os países ocidentais, né? Enquanto isso, os muçulmanos lá estão fazendo filho adoidado. Né? Mas aí é outra questão. Mas no Brasil, eu olhei aqui pesquisei para ter certeza que eu ia falar, a taxa no Brasil ano passado de fecundidade é de 1,57 filho por mulher. Para ter reposição, eles falam que o ideal seria ter 2,2, pelo menos. Então, tipo assim, você vê que vai ficar difícil, né? Então, sim, a gente vai ter que lidar com esse problema aí, né? Da transição geracional, para poder fazer com que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho e continue fazendo a economia acontecer. Senão, todo mundo vai se dar mal, né? É um problema que vai chegar que a próxima geração, não sei quando que esse vai ser realmente um problema, que essa geração vai ter que lidar com esse problema. Vai ter que lidar. Quanto antes a gente lidar com isso, é melhor, né? Eu acho complicado, né? Porque é aquela coisa, né? Como fala? Tempos difíceis, criam tempos fáceis, criam homens sei lá. Todo mundo sabe. Sempre tem no Facebook essa imagem. Eu também repito isso aí sempre, hoje eu errei, mas beleza. A questão é que a gente cria facilidades. Né? Uma geração cria facilidades. Essas facilidades criam pessoas mais frágeis. Pessoas frágeis vão criar tempos mais difíceis. E assim por diante. É um ciclo, né? Ciclo. E isso está acontecendo com essa geração. Você me fez lembrar de uma história. A gente que fica pesquisando bastante sobre esse assunto, conta-se uma história que a menina, de 19, 20 anos, largou do namorado e não foi trabalhar. Segunda-feira,
gerente deu falta, não foi. Terça não foi, mas ninguém sabia. E ela não conseguiu voltar na empresa para dar satisfação. Quem foi lá foi a mãe. A mãe que foi lá falou, ó, é minha filha, largou do namorado, ela não tá nada bem, e aí eu vim aqui ser o porta-voz dela. Então, assim, é umas coisas que não devia acontecer. Inusitado, né? Inusitado. Igual e o pai e a mãe na entrevista. O pessoal brinca, né, na internet. Que tem alguns casos assim. Não, eu já vi isso. Ah, é? É. E aí, desculpa interromper, Thiago. Mas isso daí já é uma reflexão que o pessoal está fazendo, e eu já ouvi gente especialista da área, de RH, de treinamento, falando que uns acham isso absurdo, outros acham que não, porque os tempos mudaram, né? Mas, de uma certa forma, o menino e a menina vai ter que aprender a lidar com a vida, encarar os problemas, não vai ter jeito. Talvez num primeiro momento ali, dependendo das circunstâncias, da cultura, sei lá, da situação, do bairro, da cidade, vai ser necessário. Talvez a criação foi complicada, então, assim, às vezes não dá para dizer se isso foi bom ou não. Mas eu com 13 anos, eu acho que com 13 eu ainda fui com meu pai, depois nunca mais fui. Eu não falei isso, eu entrei para trabalhar na prefeitura, trabalhei na prefeitura de Guardinha, na antiga Promerp. Promerp. Sim. Trabalhei na Guardinha, lá em 96. Aí eu lembro que o meu pai foi comigo, depois as outras entrevistas, todos os outros trabalhos. O que é isso? Sozinho. Você não passou pelo McDonald's, não, naquela época, não, né? Não passei. Dizem que saiu da Promerp, passou pelo McDonald's. Passou pelo McDonald's. É. Eu tinha essa fama. Eu não. E o McDonald's é como se fosse uma escola. Um lançamento de... aos 18 anos você se alista, né, no exército. Antes disso é o McDonald's. O McDonald's. Hoje não é mais assim, né? Até por conta da cultura, tiveram que mudar até o esquema de gerenciamento do McDonald's, porque era pauleira, gritaria, vai, faz, não sei o quê, né? E falando nesse ponto de gritaria, uma coisa que essa geração nova não aceita e não está pronta para lidar com isso, e já mudou os tempos, a tal daí as hierarquias que tem nas empresas, em todas as instituições. Então, a hierarquia vem, tem lá um líder, tem um chefe, aí ele manda, é o tal do controle, né? Eu mando, eu controlo, você obedece. E essa galera não lida bem com isso, não. Então, vai ser um problema. As empresas que têm ainda esse modelo, que a gente diz que é meio que arcaico, porque precisa ser estruturado, precisa ser renovado. Se você pegar as holds ali de Alphaville, se você pegar todos esses novos negócios que estão surgindo, principalmente com essa veia de startup, você já vai ver uma pegada mais flexível. Mais flexível, mais desenvolta, mais pronta para colher esses jogos. Por isso que esses jogos estão preferindo sempre esse espaço. Não é porque tem lá a mesa de ping-pong, não é por conta disso, não. Isso aí foi uma coisa que tentaram jogar para a geração milênio, que é a nossa geração, mas isso aí não foi bom, não. Agora, essa galera quer mais flexibilidade mesmo, né? Quer, hoje tem que cuidar da minha mãe. Aí avisa e dá um motivo por quê, entendeu? Gente, não acredito que eles são 100% preguiçosos, não. Tem uma galerinha, sempre vai ter, sempre teve. Mas essa galera tá querendo a qualidade de vida. E essa qualidade de vida é porque eles olham pra gente e falam, vocês estão ralando pra caramba, vocês não saem do lugar. O dia inteiro trabalhando, né, e não param. Então, é meio que inconsciente. Eles olham, eles nasceram, cresceram vendo gente fazendo sucesso, ganhando muito dinheiro com vídeos na internet. Sim. Então, e não tem como a gente tirar isso. A gente tem que conviver. Vai ser complicado, hein? A nossa geração é aquela geração de faculdade. Você falou agora... Saiu um monte de gente, engenheiro, médico, advogado, e tá cheio. Agora é a geração do youtuber. É verdade. Cara, mas a gente não vai virar, a gente não vai sobreviver com youtubers. E aí, se você vai para a linha das faculdades, hoje a gente tem mais de 2.300 faculdades e mais de 30 mil cursos. É um curso que desencadeia outros cursos. Então, assim, tá uma revolução. Tem muita coisa acontecendo. Eu prefiro olhar tudo isso e ver o que a gente consegue fazer. A gente tem 2 filhos em casa, eu e a Carol. Nossa esposa, quando a gente casou, a Carol já tinha o Vitor e eu já tinha a Lívia, que está aqui comigo. E a gente está vendo eles passando por essa etapa, então a gente pode falar com causa própria. A gente tem em casa os filhos que a gente tem que
orientar eles o caminho de Deus, os valores, os princípios, e depois ir preparando eles e sabendo que tem mudanças. Não vai ser igual quando nós entramos, é diferente. Então, por exemplo, imagina que na minha época eu ia entrar e ia ter lá escola da empresa tal, porque você tem que fazer os cursinhos lá, mesmo que seja online, para você se dar bem na empresa. Hoje já tem, então já é uma integração da educação e a renovação do mercado de trabalho. Mas isso eu acho legal, fantástico isso. As empresas pequenas têm dificuldade, por isso que assim, o meu conselho é, se você tem alguém que manda bem na tua empresa e é da tua confiança, qualifica essa pessoa para ela não precisa ser líder, mas ela pode ser alguém que vai transmitir ali a cultura. A cultura é o jeito. O Glaucio vem e fala assim, eu montei aqui uma empresa, eu estou colocando as pessoas lá e é assim que vai funcionar a empresa. O jeito de funcionar é a cultura, o jeito que dá certo. Aí, se você não pode acompanhar essa galera que está entrando, você pode ter alguém que você fala, eu vou pagar um treinamento, uma mentoria, você vai buscar conhecimento e você vai cuidar da galera aí. Aí, com você eu falo uma linguagem e você traduz isso. Então, tem que ter esse olhar. As empresas pequenas, né? 5, 10 funcionários, tem que ter esse olhar. Ajuda, com certeza. Senão vai ficar travado. Vai ficar muito travado. Ouvindo você falar assim, parece ser até um absurdo, né? Ó, eu converso com você traduz para essa galera bárbara que tá chegando aí. Você não sabe o que é maior. Depois eu posso mostrar para vocês aqui. Tem uma outra empresa que eu estou treinando e eu percebi que tem lá a galera lá de 18, 19, 20, 22, 24 anos. Eles estão entendendo, porque de uma certa forma eu estou estudando bastante, a galera eu consigo passar ali as informações que precisam ser passadas para eles, mas não daquela forma institucional, de uma forma mais leve. Só que com eles não é que tem que ser mais leve, precisava integrar uma comunicação que estivesse mais alinhada com eles, que eles olhem e falem assim, não, tá falando comigo, eu estou me sentindo dentro disso aqui uma comunidade, estou me sentindo pertencente. Não basta eu chegar e abraçar com palavras, usar as técnicas todas e falar, nossa, é legal, vamos treinando aqui a liderança e tal, tudo isso a gente está fazendo. Mas aí eu descobri, falei, eu vou trazer um desses que tem ali um jeitinho diferente ali de falar no WhatsApp e vou começar a passar uma demanda para que eles possam, eles mesmos, produzir essa comunicação que eu quero fazer. Comecei a passar alguns avisos, não é que eles começaram lá, foi lá no Canva, foi lá não sei onde, fez a linguagem deles lá, começou a disparar. Então, a gente conseguiu construir uma outra comunicação dentro da comunicação que a gente está fazendo, para que eles mesmos se comunicam entre eles e se sintam valorizados e respeitados, e com isso vai desenvolvendo o projeto. Interessante, né? Que envolve, né, eles nessa comunicação também.